Título: minha esposa me traiu, mentiu, me manipulou, e ainda não consigo acreditar que isso realmente aconteceu. Postado no R-Relationship_Advice. Parte 1. As rachaduras começam a aparecer. E aí, Reddit? Conta descartável por motivos óbvios. Tenho 35 anos, minha, quase ex-esposa tem 33. Estamos juntos há 9 anos, casados há 6. Não temos filhos, mas estávamos tentando. Pois é, eu sei, isso torna tudo ainda mais distorcido. Por fora, parecíamos um casal sólido. Tínhamos a casa, o cachorro, noites de jogos com outros casais, fantasias combinando no Halloween, todo aquele clichê de Pinterest. Ela era a minha pessoa. Ou pelo menos eu achava que era. Há cerca de 6 meses, as coisas começaram a parecer estranhas. Nada muito dramático no começo, só detalhes sutis. Ela começou a passar muito mais tempo no celular, tipo rir olhando para a tela e trancar o celular assim que eu entrava na sala. Ela dizia que era trabalho. Ela é gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, então mensagens tarde da noite não eram exatamente fora do comum. Eu queria acreditar. Ela também, do nada, ficou super empolgada com a academia. O que, beleza, fiquei feliz que ela estava cuidando de si mesma. Mas o timing? Suspeito. Ela sempre odiou a academia. De repente, era 6 dias por semana, 2 horas por dia, sempre à noite. Nunca queria que eu fosse junto. Eu preciso desse tempo só para mim, ela dizia, e de alguma forma eu me sentia culpado só por questionar. Nossa vida sexual também mudou. Ela ficou distante. Tipo, presente fisicamente, mas mentalmente longe. Eu achei que era estresse. Talvez a pressão de tentar ter um filho. Talvez o trabalho. Eu não queria ser o cara inseguro. Ficava me dizendo, confia nela. Não seja controlador. Mas eu sabia que algo estava errado. Foi aí que comecei a sentir aquela ansiedade constante no peito, o dia inteiro, todos os dias. Como se eu estivesse esperando algo acontecer o tempo todo. Queria ter escutado esse sentimento antes. Parte 2. A primeira pista que eu não consegui ignorar. Então, numa noite, devia ser por volta das 23 horas, ela estava na academia de novo. Eu estava assistindo a um filme sozinho, tentando me distrair, quando o iPad dela apitou. Esse iPad quase nunca era usado, mas estava sincronizado com as mensagens do iMessage dela, e eu nem sabia disso até aquela noite. Eu juro que não estava tentando bisbilhotar. Sério. Mas quando apareceu uma mensagem com um emoji de coração ao lado do nome de um cara, mete taça de vinho, dizendo, já tô com saudade. Não paro de pensar na noite passada cara jogando um beijo, eu congelei. Meu estômago afundou tanto que cheguei a ficar enjoado. Eu só fiquei ali, encarando. Não conseguia acreditar. Por um momento, cheguei a me manipular. Pensei, talvez seja um primo? Um melhor amigo gay. Sabe aquele tipo de ginástica mental desesperada que a gente faz quando não quer encarar a verdade? Aí começaram a chegar mais mensagens. Uma atrás da outra. Flertes. Insinuações sexuais. Íntimos demais. Coisas tipo. Você cheira como o paraíso, mesmo depois da academia, cara sorrindo com lágrimas de alegria. Queria estar dormindo do seu lado de novo hoje. Ele desconfiou de algo hoje? Ele desconfiou de algo hoje. Esse foi o momento. Essa foi a frase que destruiu tudo. Lembro que me levantei tão rápido que derrubei meu copo da mesa de centro. Senti como se meu peito estivesse afundando. E continuei lendo. Quanto mais eu lia, pior ficava. Eles estavam se encontrando havia pelo menos 2 meses. Provavelmente mais. Tinha até referência a um fim de semana em Asheville, ela tinha dito que ia para um retiro com as amigas. Eu fiquei sentado no chão da sala, às 23h30, com o cachorro encolhido do meu lado, lendo mensagens nojentas entre minha esposa e esse cara que toma vinho e usa emoji como adolescente. E eu não sabia se queria gritar, vomitar, chorar, ou tudo isso ao mesmo tempo.
Parte 3. Eu não dormi aquela noite. Eu não dormi. Nem por um segundo. Só fiquei ali, num estado de torpor, lendo aquelas mensagens de novo e de novo como um idiota, como se, talvez, se eu lesse o suficiente, elas fossem mudar. Como se, talvez, eu tivesse entendido tudo errado. Ler, eu não entendi. Por volta da 1h45 da manhã, ouvi a porta da garagem se abrindo. Ela tinha voltado da academia. Eu não sabia o que fazer. Não estava pronto para confrontar, nem sabia o que dizer. Minhas mãos tremiam, meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos. Mas também não dava para fingir. Ela entrou toda sorridente, de legging e top esportivo, cabelo preso em rabo de cavalo, como se tudo estivesse normal. Oi, amor, ela disse, me dando um beijo rápido na cabeça, e foi até a cozinha pegar uma água. Eu não respondi. Só fiquei olhando para ela. Ela estava assobiando. Assobiando. Aí ela olhou para mim e congelou. O que foi? Perguntou, com os olhos se estreitando. Eu levantei o iPad sem dizer uma palavra. O rosto dela mudou na hora. Foi como ver uma máscara caindo. Ela nem fingiu que não sabia do que eu estava falando. Só ficou olhando para o iPad, depois para mim, e disse: Você mexeu nas minhas coisas? Não é o que você tá pensando. Nenhum eu posso explicar. Nem mesmo um me desculpa. Foi direto para me acusar de invadir a privacidade dela. Eu não conseguia acreditar. Essa mulher, para quem eu cozinhava, com quem eu chorava, viajava, planejava o futuro, estava na nossa cozinha me olhando como se eu fosse o vilão. Você tá falando sério agora? Eu disse. É com isso que você vai começar. Ela cruzou os braços e disse: Não dá para conversar com você desse jeito. Juro por Deus que eu ri. Foi uma risada feia, amarga, que parecia ter saído da boca de outra pessoa. Você tá me traindo, mentindo para mim, escondendo tudo pelas minhas costas, e quer que eu me acalme, eu disse. Ela deu de ombros. Deu de ombros. Como se eu tivesse acabado de acusá-la de ter deixado o leite fora da geladeira. Nunca me senti tão desconectado da realidade quanto naquele momento, olhando para uma pessoa que parecia viver num universo completamente diferente do meu. Parte 4. As Olimpíadas do Gaslighting começam. Depois daquele primeiro confronto, eu esperava, sei lá, um colapso. Culpa? Arrependimento? Alguma reação humana. Em vez disso, ela ficou fria. Tipo, fria nível corporativo. Como se tivesse entrado em modo de crise aprovado pelo RH. Começou a dizer coisas como: Você tá exagerando. O Matt é só um amigo, a gente brinca assim. Não é como se eu tivesse dormido com ele. Por que você tá invadindo minha privacidade desse jeito? Eu me sinto insegura quando você grita. Eu não estava gritando, eu estava em choque, quase sem conseguir falar, tentando me manter de pé. Eu mostrei para ela as mensagens. Prova literal. E a resposta dela? Você tá tirando isso do contexto. Ela realmente disse isso. Como se eu estivesse distorcendo alguma entrevista mal editada, e não lendo conversas inteiras onde ela chamava o cara de amor e dizia que sentia falta do corpo dele. Aí, do nada, ela começou a chorar. Choro nível novela, daqueles que parecem encenação, como se ela estivesse chorando para mim, e não comigo. Eu tenho me sentido tão perdido ultimamente, ela soluçou, caindo no sofá como se fosse uma deixa de roteiro. Você tem estado distante. Você trabalha demais. Eu não queria que isso acontecesse. Eu me sentia invisível. Invisível. Essa palavra me atingiu em cheio. Porque eu estava me matando para ela se sentir vista. Eu planejava noites especiais. Levava café na cama. Sempre lembrava do aniversário do nosso primeiro beijo, como um idiota. E aí veio a pior de todas. Talvez se você estivesse mais presente, eu não tivesse procurado isso em outro lugar. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse me traído. Nesse ponto, eu simplesmente,
desliguei. Não consegui gritar. Nem chorar. Só fiquei ali, olhando para ela, me perguntando quando foi que ela virou essa pessoa. Ou pior, se ela sempre foi assim e eu nunca vi. Mandei ela dormir no quarto de hóspedes. Ela bufou e disse, nossa, super maduro, e saiu pisando duro como se fosse a vítima da história. E, de novo, eu não dormi naquela noite. Parte 5. Cavando por uma verdade para a qual eu não estava preparado. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Sério mesmo. Fez café, perguntou se eu queria ovos, e ainda disse que eu parecia cansado. Sério isso, Karen? Descobri que minha esposa estava sendo comida pelo Matt e taça de vinho enquanto fingia que estava fazendo agachamento na Planet Fitness. Tô um pouco cansado sim. Nem respondi. Só saí de casa. Eu precisava de ar, de espaço, de clareza, todas aquelas palavras dramáticas que a gente usa quando tá tentando não desabar no corredor de cereais do supermercado. Foi aí que comecei a cavar. E, Reddit, eu virei detetive particular. Nunca achei que seria esse cara, mas quando a verdade começa a vazar, você quer ver tudo. Quer saber até onde vai o apodrecimento. Lembrei que ela tinha postado uns stories no Instagram durante aquela viagem com as amigas para Asheville. Fui olhar de novo. Só ela e umas árvores. Nenhuma amiga marcada. Nenhuma foto em grupo. Só imagens genéricas da paisagem e uma taça de vinho. Liguei para a melhor amiga dela, a Sarah, que sempre foi meio boca aberta. Fingi naturalidade. Ei, como foi a viagem para Asheville? Pareceu divertida. A resposta dela? Que viagem? Bum. Perguntei de novo, e ela disse que não via minha esposa fazia mais de 2 meses. Meu coração disparou tanto que precisei sentar. Então ela não foi num retiro com as amigas mês passado. Sarah, cara, achei que ela estivesse com você. Foi aí que eu soube. Qualquer desculpa que ela ainda tivesse, qualquer mentira que ainda pretendia contar, estavam mortas ali. Voltei para casa e abri o notebook dela. Mesmo Apple ID. Mesmo iMessage. E deixa eu te dizer, aquilo era caixa de Pandora. Mensagens, fotos, confirmações de hotel. Até corridas de Uber pro apartamento dele rotuladas como academia. Ela literalmente salvou o endereço do cara nos contatos como Anytime Fitness. Eu não teria capacidade de inventar isso nem se quisesse. Fiquei ali tremendo. Como se meu corpo inteiro estivesse travando. Isso não era um caso isolado. Não era só um envolvimento emocional. Ela tinha uma vida paralela inteira, e eu era só o marido idiota pagando o Wi-Fi. Parte 6. O segundo confronto. Adeus, cara legal. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu já estava sentado à mesa da cozinha, com o notebook dela aberto, o iPad do lado e uma pasta cheia de mensagens impressas e capturas de tela que eu tinha feito na Staples, tipo cena de tribunal. Mesquinho? Talvez. Mas eu precisava que ela visse que eu sabia de tudo. Ela entrou como se nada estivesse acontecendo, chacoalhando as chaves, tomando um daqueles sucos verdes caros. Eu não disse uma palavra. Só apontei para a cadeira, pedindo para ela sentar. Ela revirou os olhos, como se eu estivesse atrapalhando o dia dela. Você tá de brincadeira com essa palhaçada de CSI, né? Ela resmungou. Eu surtei. Não gritei, mas minha voz tremia de tanto segurar. Você não foi para Asheville. Você não tava na academia. Você mentiu na minha cara por meses, e eu tenho cada uma das provas. Espalhei as capturas de tela, os trajetos do Uber, as reservas de hotel, as fotos. A reação dela? Cara de pedra. Nem piscou. Aí, finalmente, ela solta. Quer saber a verdade? Sim, eu dormi com ele. Mais de uma vez. Eu precisava de algo que você não estava me dando. Aí estava. Sem remorso. Sem culpa. Só mais culpa jogada em mim. De novo. E o que foi que eu não te dei,
Perguntei, quase desmoronando. Empolgação, ela disse, como se estivesse lendo um roteiro de comédia romântica ruim. Você é um cara ótimo, mas é previsível. Você vai pro trabalho, volta pra casa, dobra a roupa. É tudo tão rotina. Sabe o que é irônico? Eu era rotina porque ela dizia que queria estabilidade. Ela chorou quando o ex sumiu, disse que comigo se sentia segura. Então eu dei segurança. Dei paz. Dei um lar. E ela colocou fogo nisso tudo porque não achou emocionante o suficiente. Perguntei se ela amava o cara. Ela deu de ombros. Não é sobre amor. É só diversão. Nunca me senti tão descartável na vida. Disse pra ela fazer as malas e ir embora. E ela riu, de verdade, e disse: Nossa, que dramático. Vamos só dar uns dias, esfriar a cabeça. Eu respondi: Não. Acabou. Pela primeira vez, o rosto dela caiu. Como se finalmente tivesse entendido que aquilo não era só uma briga. Era o fim. E mesmo assim, ela não pediu desculpas. Só murmurou: Sério que você vai jogar nosso casamento fora por causa disso? Aquilo foi a gota d'água. Foi você quem jogou fora. Eu só tô reconhecendo o que sobrou. Ela foi embora. E eu fiquei ali, no meio dos destroços do que um dia foi a minha vida. Parte 7. O fim de semana mais solitário da minha vida. As primeiras 24 horas depois que ela foi embora foram, ao mesmo tempo, as mais silenciosas e mais barulhentas que já vivi. O silêncio dentro de casa era sufocante. Cada cômodo parecia assombrado. Os sapatos dela ainda estavam na porta. A caneca de café ainda na pia. O maldito shampoo de lavanda ainda no chuveiro. Mas, ao mesmo tempo, o barulho na minha cabeça não parava. Uma repetição constante de cenas, as mentiras dela, os ombros encolhidos, aquela frase sobre eu ser previsível demais. Eu não parava de pensar, como eu não vi isso? Por quanto tempo eu estive no piloto automático? Alguma parte disso foi real? No sábado, fiquei sentado no nosso quintal por 3 horas seguidas. Só, sentado. Assistindo o cachorro cavar metade do canteiro de flores que ela costumava cuidar com tanto zelo. Eu não o impedi. Ele podia ter colocado fogo naquilo que eu não me importaria. As pessoas começaram a mandar mensagem. Alguns amigos perguntando se eu estava bem. A mãe dela, justo ela, perguntou se a gente tinha brigado, porque minha esposa parecia estressada ao telefone. Não respondi ninguém. Eu não conseguia. Mas eu não chorei. Ainda não. Eu só me sentia vazio. Como se eu estivesse vivendo dentro de uma versão da minha vida que já tinha acabado, mas ainda não tinha desmoronado. Aí chegou o domingo. Acordei, fiz café por hábito, e por 1 minuto inteiro, derramei café numa segunda caneca antes de perceber que ela não estava ali. E foi isso que me quebrou. Aquela maldita caneca vazia. Sentei no chão da cozinha e chorei como uma criança. Choro de soluçar o corpo inteiro. Feio, bruto, vindo do peito. Eu não chorava assim há anos. Nem quando meu pai morreu. E eu percebi que não estava só de luto por ela. Estava de luto pela versão de mim que acreditava ser amado. Que achava que tinha uma parceira. Que acreditava no nós. Percebi que eu estava apaixonado por uma história. Por uma versão dela que nunca existiu de verdade. E isso dói de um jeito que eu nem sabia que era possível. Parte 8. Os abalos continuam chegando. Na segunda-feira, liguei pro trabalho dizendo que estava doente. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia comer, nem fingir que estava bem. Disse pro meu chefe que estava com gripe. De certo modo, eu estava. Gripe emocional. Gripe da alma. Chame como quiser quando o chão da sua vida apodrece de uma hora para outra. Aí começaram as mensagens. Dela. Primeiro foi: a gente precisa conversar. Depois: sinto sua falta. E então?
A gente podia pelo menos ser civilizado. Como se ela não tivesse detonado uma bomba nuclear no meio do nosso casamento. Eu ignorei todas. Aí veio a bomba. Não foi só sexo. Eu me envolvi emocionalmente e entrei em pânico. Não quis te machucar. Eu tava confusa. Confusa. Respondi com uma palavra só. Sério? Ela respondeu. Você não entende como é se sentir um fantasma dentro da própria vida. O Matt me fez sentir viva de novo. Não respondi depois disso. Não consegui. E não ia ser o terapeuta dela. Não depois de tudo isso. Mas o estrago continuou se espalhando. Descobri, por amigos em comum, que ela já tinha preparado a versão dela da história. Disse para as pessoas que eu estava distante, que nosso casamento já estava basicamente acabado, que ela encontrou conforto em outra pessoa durante uma fase difícil. Uma fase difícil da qual eu nem sabia que existia. E agora eu era o vilão nessa novela distorcida que ela escreveu. E o pior, algumas pessoas acreditaram. Alguns amigos ficaram em silêncio. Outros mandaram mensagens do tipo, espero que vocês dois estejam bem, aquele tipo suíça, que não quer escolher um lado. Isso me fez me sentir isolado de um jeito que eu não esperava. Ser traído já é uma coisa, mas ser mal interpretado por cima disso? É outro tipo de inferno. Comecei a escrever uma nota no celular chamada Mentiras que me contaram. Não sei por quê. Talvez para lembrar a mim mesmo que eu não estava ficando louco. Talvez porque, quando alguém começa a recontar a narrativa em tempo real, você começa a duvidar da própria memória. Aqui está o que eu tinha até agora. Somos só amigos. Foi só uma vez. Não significou nada. Eu não fui para Asheville com ele. Você tá exagerando. Você me empurrou para isso. Eu precisava ver isso por escrito. Como se fosse uma prova física da minha própria realidade. Porque, sendo bem sincero, eu já estava começando a perder a noção do que era real e do que era só manipulação. Parte 9. Quando a raiva finalmente apareceu. Até esse ponto, eu tinha ficado preso no modo luto. Choque, tristeza, traição. Mas, lá pelo quinto dia, a tristeza começou a apodrecer e virar algo mais cortante. Raiva. Começou de leve. Eu estava andando pela casa e vi um dos tapetinhos de yoga dela enrolado num canto. O mesmo que ela usava quando voltava dos treinos noturnos, cheirando a perfume masculino e loção de pepino. Peguei e joguei direto no lixo, sem pensar duas vezes. Depois comecei a juntar tudo que era dela. Roupas, nécessaire, aquelas notinhas adesivas motivacionais que ela colava na geladeira, tipo: respire hoje. Sorria hoje. Tô fora. Enfiei tudo numa caixa. Cada item. Depois mandei um e-mail para ela. Suas coisas estão na varanda. Você tem 48 horas para pegar antes de irem pro lixo. Ela respondeu em 3 minutos. Sério? Depois de tudo que a gente viveu? É assim que você me trata? Nem respondi. Porque sim, é assim que eu trato uma mentirosa. Uma traidora. Uma mulher que pegou nossos votos de casamento e usou como papel higiênico durante os finais de semana com um match e taça de vinho. Mais tarde naquele dia, passei de carro pelo hotel onde ela tinha ficado, vi o nome nos recibos do Uber. Nem sei por que fui até lá. Curiosidade mórbida. Turismo de dor? Estacionei do outro lado da rua e fiquei só olhando. E aí fiz algo totalmente fora do meu padrão, gritei dentro do carro. Grito de verdade, no volume máximo. Um grito primal. Até eu me assustei. Minha garganta doeu depois. Mas foi necessário. Como se eu tivesse segurado a alma inteira e, finalmente, deixado ela rachar. Foi nesse momento que percebi que não estava só com raiva dela. Estava com raiva de mim mesmo também. Por não ter enxergado. Por confiar fácil demais. Por ignorar os sinais porque eu amava ela e queria que a gente desse certo. E essa realização? Foi como respirar depois de se afogar em silêncio.
A raiva não foi boa, mas foi verdadeira. Parte 10. O momento em que eu soube que não ia voltar. Naquela noite, ela apareceu. Sem aviso. Sem mensagem. Só bateu na porta como se nada tivesse acontecido. Abri achando que era a entrega que eu estava esperando. Mas não, era ela. Parada ali, como uma cena de comédia romântica que deu muito, muito errado. Sem maquiagem. Moletom. Cabelo preso. Parecia humana. Triste. Por um instante, eu quase senti algo. Quase. Ela disse: "A gente pode conversar." E eu não respondi, só saí para fora e fechei a porta atrás de mim. Eu não ia deixar ela entrar na minha casa de novo. Não depois do que ela trouxe da última vez. Ficamos ali em pé no escuro, ela de braços cruzados, os olhos marejados. E aí ela fez o que eu estava esperando, e temendo, ao mesmo tempo. Eu cometi um erro enorme e ela disse: "Fui estúpida. Egoísta. Sinto tanto a sua falta que dói." Fiquei em silêncio. Não por crueldade, mas porque eu precisava ouvir o show completo antes de fechar a cortina. Ela continuou. Pediu desculpas. Disse que terminou tudo com o Matt. Que não era de verdade. Que se deixou levar pela atenção, pela sensação de ser desejada. Então veio o golpe final. "A gente pode tentar de novo? Por favor. Eu faço qualquer coisa." 3 semanas atrás, talvez eu teria cedido. A versão de mim que ainda acreditava que ela só estava confusa poderia ter mordido essa isca. Mas aquele eu já não existia mais. Olhei para ela, de verdade, e tudo o que pensei foi: "Você não pode quebrar algo e depois pedir para a pessoa que está sangrando consertar." Disse: "Não. A gente não vai tentar de novo. Você não tropeçou e caiu na cama de outro cara. Você construiu uma vida paralela. Você mentiu, manipulou e me desrespeitou. Isso não é confusão. Isso é caráter." Ela começou a chorar, de verdade, com lágrimas escorrendo, como se até o rímel estivesse borrando, mesmo ela não usando nenhum. "Por favor," ela disse. "Tô implorando." Balancei a cabeça. "Você implorou para ele reservar um quarto com hidromassagem. Lembra disso?" Ela ficou muda. E foi isso. O prego final. Entrei, fechei a porta e tranquei. Ouvi um soluço, depois passos. Depois, silêncio. Encostei na porta, olhos fechados, coração disparado. Mas não porque eu estava triste. Porque, pela primeira vez em semanas, eu sentia que tinha me reencontrado. Parte 11. As consequências atingem cada um de um jeito. Depois daquela noite, parecia que o ar dentro da casa tinha mudado. Ainda pesado, mas de outro jeito, como se eu finalmente tivesse aberto uma janela. O fantasma dela ainda pairava por todos os cômodos, claro, mas agora parecia que ela não era mais dona de nenhum deles. Ela tentou entrar em contato de novo. Claro que tentou. Mensagens. E-mails. Uma carta bizarra escrita à mão, dobrada dentro de um cartão de desculpas com um pug cartunizado na capa e a frase "Eu realmente pisei feio." Eu não respondi. Acabou a plateia pro show dela. Aí vieram os amigos. Ou melhor, os amigos. Alguns entraram em contato com apoio de verdade, e isso eu nunca vou esquecer. Meu amigo Josh apareceu com uísque e burritos e disse: "Você vai odiar esse mês, mas vai se amar do outro lado dele." Mas também teve a galera que, de repente, resolveu bancar o mediador. Gente que eu não ouvia falar há anos agora queria ajudar a gente a conversar. Uma delas, uma amiga em comum chamada Lena, chegou a dizer: "Tipo assim, ninguém é perfeito. Não joga fora toda uma história por causa de um erro." "Um erro?" Perguntei. "Você chamaria de um erro se o seu parceiro mentisse para você repetidamente, dormisse com outra pessoa, te abandonasse emocionalmente e ainda colocasse a culpa em você?" Ela ficou em silêncio por um segundo. "Bom, quando você coloca assim."
É, quando você coloca na realidade. Foi revelador, de verdade, perceber como tanta gente fica desconfortável quando alguém decide acabar algo, mesmo quando é pela razão certa. Tratam a infidelidade como um buraco na estrada que você devia simplesmente ignorar se a paisagem adiante for bonita. Mas eu não ia continuar sangrando pelo conforto de quem nunca precisou viver na minha casa, no meu silêncio, na minha incredulidade. E a maior surpresa? A mãe dela me ligou para pedir desculpas. Ela disse: "Eu não criei ela para tratar ninguém assim. Você foi bom para ela. Eu sinto muito." Eu nem soube o que responder. Mas aquilo significou algo. De verdade. Talvez porque foi a primeira vez que alguém próximo a ela reconheceu o que ela fez sem desviar, justificar ou passar pano. E isso me ajudou a começar a enxergar a diferença entre as pessoas que realmente me viam, e aquelas que só gostavam da ideia do nós. Parte 12. Quando a poeira começa a assentar. É surreal como a vida pode mudar tão rápido. 2 semanas atrás, eu estava olhando a localização dela no Buscar iPhone, me perguntando se ela estava mesmo na academia. Agora, tô pesquisando advogados de divórcio e aprendendo o que significa distribuição equitativa. O mais louco? Não dói tanto assim mais. Não me entenda mal, a dor ainda tá aqui. Ela aparece em momentos aleatórios. Tipo quando toca uma música que a gente dançava na cozinha, ou quando passo na frente daquele restaurante tailandês que ela amava e percebo que eu nunca gostei de lá, eu só gostava dela. Mas aquele sofrimento esmagador, aquele aperto no peito que parecia implodir tudo por dentro? Tá começando a sumir. E no lugar, entrou uma calma silenciosa. Voltei a dormir. Comer como uma pessoa normal. Até fui para a academia, uma academia de verdade, não um lobby de hotel com vinho e sussurros do Matt. Tô escrevendo num diário. Já marquei terapia. E até peguei no violão pela primeira vez em 6 meses. Tava enferrujado, mas foi real, como reencontrar uma parte minha que eu nem lembrava mais que existia. E quer saber de outra coisa que eu não esperava? Tô rindo de novo. Tipo, rindo de verdade, com o corpo todo. Outro dia, eu e o Josh saímos para tomar uma cerveja, e ele contou uma história completamente imprópria sobre quando tentou flertar com uma bartender que, no fim, era noiva de outra mulher, e eu ri tanto que quase engasguei com um amendoim. Aquela risada foi como um remédio. Uma prova de que eu não tinha me perdido completamente. Voltei a postar um pouco nas minhas redes sociais também, memes bobos, fotos do cachorro, pôr do sol. Mas toda vez que clico em compartilhar, parece que tô fincando uma bandeira. Como quem diz: ainda tô aqui. Ainda sou eu. Ainda tô seguindo em frente. Ah, e ela não desistiu, viu? Mais mensagens. Um daqueles áudios aleatórios dizendo que só tava querendo saber como eu tô e que quem sabe a gente toma um café qualquer dia. Não respondi. E não vou responder. Esse capítulo acabou. Ela teve um cara incrível, um futuro de verdade, e um casamento construído com amor, e ela tacou fogo em tudo isso por prazeres baratos e meias verdades. E quer saber? Deixa ela sentar nas cinzas. Parte 13. A conversa do divórcio. 1 semana depois de ela ter deixado aquele cartão patético com um pug na minha varanda, recebi uma mensagem formal do advogado dela. Educada, fria, cheia de juridiquês. Minha cliente deseja prosseguir com um divórcio consensual. Os bens serão divididos de forma equitativa. Sem filhos envolvidos. Mediação opcional. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Parecia que alguém estava me entregando o atestado de óbito de algo que eu já tinha enterrado emocionalmente. Liguei para o meu advogado, indicação de um amigo, cara esperto, direto ao ponto. Ele analisou tudo e disse: tá limpo. Sinceramente? Pelo que ela fez, você tá saindo no lucro. E ele tinha razão. Sem filhos. Sem empresa conjunta. Sem dívidas enormes. Só a casa, uma poupança compartilhada, e o eco do que um dia foi. Decidi não contestar nada. Não queria o dinheiro dela, nem vingança, nem prolongar esse pesadelo.
Só queria sair. Limpo. Simples. Encerrado. Tivemos uma última reunião legal por Zoom, para completar o pacote surreal. Ela apareceu de cardigã, cabelo solto, com a postura de quem estava negociando o plano de celular e não encerrando um casamento. Quando o mediador perguntou se algum de nós queria dizer algo, quase fiquei em silêncio. Mas aí olhei para ela, de verdade, e disse: espero que um dia você perceba o que jogou fora. E espero que o próximo nunca tenha que conhecer a versão de você que eu tive que aguentar no fim. Ela piscou. Não respondeu nada. Só assentiu levemente. Provavelmente ensaiado. E foi isso. Papéis assinados. Casamento encerrado. 9 anos juntos, encerrados em 15 minutos com um link do DocuSign e um advogado balançando a cabeça diante de uma webcam. Achei que eu fosse me sentir devastado. Mas, sinceramente, me senti livre. Como se eu tivesse carregado uma mala cheia de tijolos por meses, e alguém finalmente dissesse: ei, cara, você pode largar isso agora. E então eu larguei. Parte 14. Seguindo em frente, de verdade. E foi isso. Divórcio finalizado. Nome removido da conta conjunta. Aliança fora do dedo. Fotos fora das paredes. Contato dela? Apagado. Bloqueado. É louco como dá pra tirar uma pessoa da sua vida tão rápido quando você finalmente quer. E não tive mais notícias dela. Acho que finalmente entendeu o recado. Ou talvez o Matt Taça de Vinho já tenha seguido em frente e agora ela tem problemas maiores pra chorar. Não é mais meu circo. Desde então, as coisas começaram a parecer reais de novo. Minha casa agora, tá mais leve. Repintei 2 cômodos, troquei o sofá, joguei fora aquelas taças de vinho que ela fazia questão de ter, mesmo que só usasse quando bebia com ele, aparentemente. Voltei a sair mais com meus amigos. Os de verdade. Aqueles que nunca passaram pano pra ela, que não tentaram ver os 2 lados da traição. Eles continuaram aparecendo, mesmo quando eu não queria companhia, mesmo quando eu tava só um zumbi encarando a TV. Uma dessas pessoas, a Claire, amiga dos tempos de faculdade, me ajudou a instalar umas prateleiras no fim de semana passado. Tomamos umas cervejas, rimos, falamos sobre besteiras tipo cachorro e bios ridículas do Tinder. E, pela primeira vez, me peguei sorrindo sem esforço. Não, nada romântico. Ainda não. Não tô pronto pra isso, e não vou usar ninguém como fita adesiva emocional. Mas aquilo me lembrou que a vida continua. Que ainda existem pessoas boas. Que nem todo mundo mente com um sorriso no rosto e o corpo na cama de outra pessoa. E voltei a fazer coisas por mim. Leio mais. Cozinho de verdade. Faço caminhadas só para limpar a mente. Voltei a fazer música, músicas tristes, claro, mas minhas. E sinceras. Não resolve tudo. Ainda tenho noites ruins. Ainda acordo, às vezes, com aquele peso no peito, esquecendo por um segundo que tudo desmoronou. Mas aí eu lembro. Não foi tudo que desmoronou. Ela desmoronou. Eu só parei de fingir que os pedaços ainda se encaixavam. Parte 15. O que eu aprendi, e o que eu diria a você, se estiver passando por isso. Se você chegou até aqui, primeiro de tudo, obrigado. Escrever tudo isso foi meio que uma terapia, meio que uma purgação. Para ser sincero, nunca imaginei que seria o cara despejando um coração partido no Reddit, mas cá estamos. A vida adora uma reviravolta. Então é aqui que eu encerro. Se você está lendo isso e está num relacionamento que de repente parece estranho, pesado, fora do lugar, confie no seu instinto. Eu ignorei o meu por tempo demais. Quis acreditar mais nela do que acreditava em mim. E foi assim que acabei sentado no chão frio da cozinha, com um iPad cheio de traições no colo. Traição não é só sobre sexo. É sobre mentiras. É sobre covardia. É sobre alguém olhar nos seus olhos todos os dias e escolher o conforto em vez da honestidade. E quando acontece, te atinge em ondas,
choque, dor, luto, raiva e, finalmente, se você continuar caminhando, clareza. Eu aprendi que alguém mentir para você não reflete o seu valor, reflete o caráter da pessoa. Aprendi que o amor não deve te confundir, nem te fazer sentir que você está pedindo demais por aquilo que é o mínimo. Aprendi que lealdade talvez não seja sexy para todo mundo, mas deveria ser. E aprendi que a parte mais assustadora de ir embora também é a mais poderosa, entender que você merece mais, e ser corajoso o suficiente para esperar por isso. Tô bem agora? Não 100%. Mas tô chegando lá. Um pouco mais a cada dia. E, para ser honesto, tô gostando do homem que tô me tornando. Aquele que escolheu dignidade em vez de vingança, cura em vez de amargura, e paz em vez de implorar por migalhas. Então, se você tá no meio do furacão, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai sobreviver. Vai doer. Vai te quebrar. Mas depois, você vai se reconstruir. E a versão de você que surgir do outro lado? Vai te agradecer por não ter se conformado com alguém que via o seu coração como algo descartável. Fique forte, estranhos. E se algum dia você se pegar questionando seu valor por causa da traição de outra pessoa, releia esse post, sirva-se uma bebida, e lembre. Você não perde alguém que te trai. Eles é que perdem alguém que nunca faria o mesmo. Op fora. Copo de uísque coração partido.